brasileira que tinha alguma coisa depositada em poupança nesse país, né? Então, volta e meia a gente se depara com essas coisas esdrúxulas que acontecem com a nossa sociedade. A reforma trabalhista que falaram que era tão benéfica, e realmente é benéfica para o empregador, porque para o trabalhador vai sobrar apenas perdas e mais perdas em tantas coisas que a gente conquistou aí ao longo de tantos anos de luta e de muitas dificuldades, né? Mas o que nos resta de bom? Nos resta ainda a nossa determinação de irmos até o último instante lutando para mantermos sim os nossos direitos, as nossas garantias. Que o governo que fala que o setor público se dá tão bem, é o governo que omite que todos os meses é descontado no meu contra-cheque, por exemplo, 11%. Né, para o INSS, parte desse dinheiro vai lá para a Previdência para mim, quando eu aposentar, me ser devolvido. Da forma que está, não vão me devolver nunca, né? Aquilo que seria de direito médio. Até porque eu sou de uma categoria que a expectativa de vida é muito longe dos 140 anos que o presidente fala que nós vamos viver, né? Essa proposta do governo federal, a gente tem entrevistado aqui economistas, sindicalistas, gente da área do direito, e realmente é impossível, né? Não é, Alexandre Duarte, trabalhar 40 anos ininterruptos? Com certeza, Roberto. Nós que estamos aí todo dia, né, trabalhando de sol a sol, principalmente representando aqui não só os Correios, mas todos os trabalhadores, nós que estamos o tempo todo expostos a todos os problemas de saúde correlacionados ou relacionados ao trabalho, nós sabemos que essa expectativa de vida não é a realidade do trabalhador brasileiro. Cito como exemplo nossa categoria amada, categoria dos Correios, né? Que o trabalhador ele já tem, a partir de um determinado momento, desgastes nas articulações, problemas de coluna, problemas de estresse devido a assaltos que sofre. Então nós entendemos que essa proposta do governo aí não vem para abranger os trabalhadores, como bem disse aqui meu colega Eliseu, mas sim os empresários. Empresários esses que, repito, né, estão sendo beneficiados por essas benesses, esse perdão da dívida, e que inclusive hoje estão em Brasília, né, Roberto? Tentando fazer um lobby político ali para forçar a votação ainda esse ano dessa reforma da Previdência, porque já aprovaram a reforma escravagista e agora estão fazendo de tudo, articulando forte para que a reforma da Previdência também seja aprovada. E eu fiz até um comentário com a nossa categoria hoje pela manhã, Eliseu, que se fosse tão benéfico para o povo estaria lá em Brasília agora, lutando para que realmente fosse aprovado. Mas não, quem estão lá são os grandes empresários, que são beneficiados por essa política fascista e estão sendo beneficiados. Por isso nós rechaçamos, não concordamos e, como bem disse o Eliseu, vamos lutar até o fim para garantir os direitos da classe trabalhadora. Agora são 10 horas mais 41 minutos. Nós estamos ao vivo aqui no estúdio da radiotrabalhador.com.br, conversando com o secretário-geral do Sindicato dos Trabalhadores dos Correios em Goiás, o Eliseu Pereira. Estamos recebendo também o Alexandre Duarte, que é diretor de saúde do trabalhador. Olha, a CPI da Previdência mostrou que os números bastante claros indicam que o governo não recolhe dos empresários aquilo que deveria recolher. Bancos estão entre os grandes devedores, os bancos são os grandes devedores, não recolhem para a Previdência, mas o pequeno empresário, o microempresário recolhe para a Previdência, o trabalhador recolhe para a Previdência. Onde é que está esse déficit da Previdência que o governo fala que tem, mas que a CPI demonstrou que não tem? E não só a CPI da Previdência, mas diversas associações de auditores fiscais, de associações até de magistrados, estão falando que não tem déficit. Como é que a gente analisa essa situação, Eliseu? A gente só pode entender a tentativa de aprovação de uma reforma previdenciária como está sendo proposta, quando a gente consegue entender como é que funciona o nosso Congresso, né? O nosso Congresso tem funcionado realmente na base do quem dá mais, né? Quem tem a chave do cofre para comprar através das chamadas emendas, né, e tudo mais aí, acaba garantindo, porque no final das contas essas emendas é que vai, quem sabe aí, tentar
fazer com que esses parlamentares venham se reeleger. Como? Indo fazer uma obra ou outra lá nos municípios com o dinheiro dessas emendas, porque a gente não pode aqui, obviamente, dizer que eles vão usar esse dinheiro todo para pôr no bolso, mas a gente sabe que a construção de um hospital, de um itemzinho aqui ou outro, ano que vem numa pequena cidade, obviamente atrai votos. Então, há toda uma conjuntura sendo elaborada para tentar fazer com que se aprove usando o dinheiro nosso mesmo, porque as verbas estão sendo liberadas, obviamente, não sai do bolso do presidente, sai do bolso do conjunto da sociedade através dos muitos impostos que nós pagamos, né? A carga tributária, que muitos dizem aí será a mais alta do mundo, né? Eu tenho consciência que se não for a mais alta, está entre as mais altas. Então é toda uma situação para realmente tirar, um Robin Hood às avessas, né? Tirar do que tem menos, do grande conjunto da sociedade que pouco tem, para dar para quem muito tem, né? Então, uma situação complicada, um país tão rico como o Brasil, tão potente como o Brasil, e a gente passar por situações dessas, né? Do jeito que está indo aí, muito em breve nós teremos aquela fome que se alastrava em muitas regiões do país durante os anos 70, 80 e 90. A gente pode realmente ter aquele quadro vergonhoso para nós todos de volta, graças às ações de governo, né? Porque assim, se é para melhorar a estrutura do país, geralmente os países que chegaram, que se desenvolveram realmente, eles investiram principalmente em educação. Nós não, o governo congelou os investimentos em educação por 20 anos. Educação, saúde, habitação, congelou tudo. O básico da estrutura de uma nação a gente congelou, e agora vamos retirar ainda mais através dessas reformas do pequeno. Vamos ver onde que a gente vai parar, né? Agora são 10 horas e 45 minutos. Você está conectado aqui com a gente, radiotrabalhador.com.br. Você quer colocar aqui? Não, papai. Porque já passei a Colocaria aqui não dá, né? O Giro Sindical, hoje aqui na radiotrabalhador.com.br, recebe o Eliseu Pereira, ele que é secretário-geral do Sindicato dos Trabalhadores dos Correios em Goiás, e também o diretor de Saúde do Trabalhador, o Alexandre Duarte. Eliseu, eu quero agora conversar um pouquinho com você a respeito aí, os Correios, os trabalhadores fizeram uma greve nacional, lutando por melhores condições de trabalho, por reposição salarial. Qual foi o resultado dessa greve que vocês fizeram? Roberto, nos permite fazer aqui já que a gente está falando de retirada de direitos, esse ano foi um ano onde o presidente da empresa, ou através do governo federal, através do presidente da empresa, nas suas diretorias regionais, tentou tanto fazer isso. Permita-nos fazer um pequeno histórico aqui do nosso sindicato, né? Nós somos uma categoria organizada em sindicatos a partir de 89, né? Antes eram associações, e aí em fevereiro de 89 realmente virou sindicato, mas uma categoria muito organizada a nível nacional, uma categoria que, se tem os benefícios que tem hoje, que a leitura que a gente faz é que às vezes o governo, ao invés de nos dar aumento salarial, prefere trocar esses aumentos por benefícios, né? Nosso ticket de alimentação, plano de saúde, mas essas conquistas elas não vieram de graça, né? A gente pega o ticket, por exemplo, e o nosso plano de saúde, ele foi uma conquista de greves duríssimas lá em 85, 86, que culminaram na época na demissão de mais de 5 mil funcionários. Depois a gente veio, os anos 90 também foram anos dificílimos, onde o então presidente Fernando Henrique Cardoso tentou privatizar essa empresa, e muita gente foi à luta mesmo. O então ministro das Comunicações, o senhor Sérgio Mota, do PSDB, abraçou mesmo a decisão de privatizar essa empresa e exigiu muita luta por parte dos trabalhadores. Nós tivemos muitas demissões.
Então, quando a gente fala que é contrária à reforma da Previdência da forma que está colocada, contrária à reforma trabalhista do jeito que foi feita, é porque a gente sabe a dificuldade que foi para nós conquistarmos os direitos que temos. Nada nos foi dado de graça, né? Foi muito suor e muita luta, muitas demissões, gente que até hoje não conseguiu mais conseguiu ser anistiado, que lutou, que fez acontecer para que nós chegássemos onde chegamos. E as nossas lutas, encabeçadas pelo sindicato, nós somos divididos nacionalmente em 36 sindicatos, 2 federações, né? A Fintech, que engloba aí 31 sindicatos, e a Fintech, que engloba 5 sindicatos, que é São Paulo, Rio, o Maranhão, o Tocantins, né? E Bauru. Então, e a Fintech com o restante dos demais estados. Nós somos uma categoria bem organizada, uma categoria que não tem realmente medo de fazer a luta acontecer. A gente sabe da situação, às vezes as dificuldades que são colocadas, que a empresa passa para a sociedade, principalmente depois que esse pessoal que está no governo federal e no Ministério das Comunicações e na presidência da empresa, através do PSD, né, que a cúpula do PSD hoje está com os Correios na mão. Eles vendem para a sociedade a ideia que nós somos uma empresa quebrada, né? E é uma falácia na realidade. Por quê? Porque o discurso de que a empresa é deficitária, ele omite da sociedade uma verdade de que as agências que são deficitárias, elas sempre foram deficitárias. Ocorre que quando o Correio foi se estruturando, lá nos anos 70 e 80, já se sabia que ia ser deficitária, né? E é por isso que o Correio é isento de muitos impostos, para que seja viável ao Correio prestar um serviço social até para a sociedade brasileira, na maioria dos municípios onde a gente não tem ali uma estrutura de Estado presente, né? Então, se você vai olhar a conjuntura de Correio em Goiás, na ampla maioria dos municípios é deficitário mesmo. Mas na ampla maioria dos municípios mesmo, na totalidade dos municípios goianos, o Correio está presente assim mesmo. E então, a isenção de Eliseu, impostos... nesse sentido, então, só para que a gente compreenda, para que o nosso ouvinte compreenda, o Correio, então, acima de ser apenas um executor de serviços, ele exerce uma função social importantíssima. Fundamental na realidade. Inclusive o governo anterior vinha tentando ampliar essa função social. Qual que era a ideia? Através da portaria 567, editada em 31 de dezembro de 2011. A ideia era que onde houvesse até mesmo um acampamento de trabalhador sem terra que fosse legalizado junto ao governo, um bairro, um distrito, um povoado legalizado junto ao governo federal, tivesse a presença do Estado através dos Correios, né? Então nós somos sim a única instituição do Estado brasileiro que está presente em praticamente 98% dos municípios, dos 5.500 e tantos municípios brasileiros. Então essa conversa do déficit, da falácia da quebradeira da empresa, esconde uma verdade que nós estamos na realidade passando por uma transformação, né? Uma transformação, a necessidade do cliente está mudando. O nosso cliente... Só um pouquinho, Eliseu, eu quero só avisar para o nosso internauta, nosso ouvinte, que nós já estamos ao vivo pelo nosso canal do Facebook, né? Facebook. Canal do Facebook. sindicato. Pelo canal do sindicato, pelo Sintect, né? Então nós estamos aqui, ó, pelo canal do Sintect, que é o Sindicato dos Trabalhadores dos Correios do Estado de Goiás. Ao vivo, recebemos aqui no estúdio o secretário-geral, que é o Eliseu, e o diretor de saúde do trabalhador, que é o Alexandre Duarte, tá certo? Você pode, então, acompanhar essa entrevista pelo Facebook do Sintect, não é isso mesmo? Então vamos retomar aqui o seu raciocínio, Eliseu. Vamos lá. Só tentando objetivar. Então, na realidade, quando se fala assim, vamos pegar um exemplo, Mata Azul. A grande maioria do povo de Goiás não sabe onde fica Mata Azul. Mas lá tem a presença do Estado através de uma AGC, que é uma agência de correio comunitária, onde o correio paga para a prefeitura um valor correspondente a um salário mínimo, e a prefeitura põe um funcionário da prefeitura de Montevidéu do Norte, põe um funcionário dela lá naquele distrito. Um abraço, viu, Montevidéu? Receba um abraço. Montevidéu do Norte, né? Então, Itumirim da mesma forma, na divisa lá com Mato Grosso do Sul. Então nós estamos em todos os cantos.
Isso, obviamente, do ponto de vista apenas financeiro, é inviável para a empresa. Agora, do ponto de vista social, é viável sim. Por isso que o Correio é isento são cerca de 5 impostos, entre eles, e nossos veículos são... O Correio tem 26 mil veículos no país inteiro, nenhum paga IPVA. Nós não pagamos ISS e pela lógica deveríamos, se fosse observar estritamente econômico, estaríamos pagando. Então ISS, IPTU, são aí 5 impostos que nós somos isentos para tornar viável a prestação de serviço social para a sociedade brasileira. Porque a empresa foi pensada para servir ao Brasil. Né? Só que essa turma que está então, chegando... os Correios é uma empresa que pertence ao povo brasileiro e que deve servir aos brasileiros que estão nos grandes centros, mas deve também servir aos brasileiros que estão nas cidades periféricas. Sim. E que economicamente essa cidade não gera riqueza suficiente para pagar um correio, uma estrutura de correio lá, mas a função social do Correio permite e deveria continuar permitindo que essas agências estejam nessas cidades mais pobres, levando todos os serviços que o Correio pode levar e tem levado, que vai de medicamento, banco postal, entrega de correspondências e muito mais, né, Eliseu? Aqui no estado, para ser mais objetivo para o ouvinte, aqui no estado nós temos 38 cidades, onde a única instituição financeira que existe é os Correios através do Banco Postal. 38 cidades? 38 cidades. Então, você chega lá em Anhanguera, que outra instituição vai ter em Anhanguera? Uma cidade pequena de acho que são 1.130 habitantes. Lá tem uma agência dos Correios. Inclusive, se estiverem nos ouvindo, um abraço lá para nossa colega Daniela, que trabalha lá. Abraço para a Daniela e para os moradores, gente boa das cidades do interior, que tem lá os Correios que estão recebendo. Então, o que acontece? Esse governo que aí está, que já chegou determinado a desmontar o Estado brasileiro, tem vendido para a sociedade uma ideia que nós somos uma empresa quebrada, uma empresa que a população não precisa. E eu falo, Roberto, que a população continua com a mesma necessidade do Correio. A diferença é que antes o camarada precisava do Correio para entregar uma cartinha para ele. O presidente vai na imprensa e diz que a cartinha acabou. De fato, a cartinha reduziu mesmo. Só que hoje o cara compra pela internet, a população vai lá, o cara está lá em, sei lá, citamos Faina. Tá lá em Faina. Faina, pertinho de Goiás Velho, cidade de Goiás. Abraço aí, gente gente boa de Faina. Ele entra na internet e compra lá um tênis pela internet. Você acha mesmo que uma empresa privada vai sair lá de São Paulo para ter uma estrutura para levar esse tênis para ele lá em Faina? Quem vai fazer esse serviço? Correio. Entendeu? Então, a necessidade da população está se transformando e não deixando de existir. Então, nós continuamos sendo uma empresa essencial para a sociedade. E o que acontece? Para vender a empresa, eles já chegaram com o discurso que nós estamos quebrados. E para que a sociedade absorva isso, fala constantemente que nós estamos em prejuízo. O prejuízo também é fictício. Porque o presidente o tempo inteiro vende, a grande mídia compra gratuitamente, abraça gratuitamente essa ideia de que está quebrado. Eu nunca vi um jornalista dizer: presidente, apresenta para nós os livros contábeis da empresa, para provar que o senhor está falando a verdade. Porque o seu Guilherme Campos, ele não tem, vamos dizer assim, um atestado de idoneidade para apresentar para todo mundo dizendo que está falando a verdade. Aliás, o que está acontecendo aí com a empresa Correios, que pertence ao povo brasileiro e não ao presidente que está na gestão agora, é muito parecido com o que está acontecendo em nível nacional com o presidente Temer. Ele e os aliados afirmam que a Previdência está quebrada, mas ele não apresenta contabilidade. Parece ser uma estratégia política, dizer, olha, quebrou, vai quebrar daqui a pouquinho. Cadê a contabilidade, presidente Temer? Porque a CPI falou, a CPI demonstrou com dados precisos de que a Previdência não está quebrada. Basta o quê? Basta receber o dinheiro que tem para receber lá do Bradesco, do Itaú, das grandes empresas, da própria JBS, não é mesmo? Agora quer fazer o quê? Retirar, penalizar, botar o trabalhador para trabalhar durante 40, contribuir, não é trabalhar durante 40 anos não, contribuir durante 40 anos, que é muito diferente. Parece ser a mesma estratégia. A mesma estratégia. E aí, Roberto, para adentrar aqui na tua pergunta inicial sobre a nossa campanha salarial, então, diante dessa situação, nós chegamos na campanha salarial, a nossa database é 1º de agosto, chegamos na database onde o governo simplesmente dizia o seguinte: olha, a proposta é essa. Quando a gente pegava a proposta, nosso acordo coletivo, ele tem 92 cláusulas. Eles queriam retirar total ou parcialmente 41 cláusulas do nosso acordo coletivo. Simplesmente extinguir estas cláusulas. Algumas eles queriam apenas retirar parte delas, outras era extinguir totalmente, né?
Então, assim, a categoria entendeu que não dava para abrir mão. Nós tivemos uma greve muito forte, uma greve histórica. Aqui em Goiás nós já tivemos outras greves onde a participação dos trabalhadores de Goiânia foi muito maior do que agora. Mas no geral essa greve agora ela foi mais forte porque até um tempo atrás geralmente a gente tinha participando das nossas greves Goiânia, Rio Verde, Jataí, Catalão, Itumbiara, Caldas, Anápolis, as cidades maiores. Essa feita nós tivemos 40 trabalhadores de 44 cidades aderindo à greve, né? 44 cidades aderiram à greve. E qual foi o grande mérito da greve? O grande mérito da greve, no nosso entendimento, foi a gente conseguir manter na íntegra todos os direitos que nós já tínhamos conquistado no passado. Puxa vida, diante da situação, realmente é uma grande vitória, fruto da mobilização dos trabalhadores que compreenderam que... quer dizer, o trabalhador do Correio ia entrar num processo de precarização muito sério. Muito sério, porque a ideia, eles precisam tornar a empresa atrativa financeiramente para o mercado. Para o mercado, o que eu estou falando, os compradores futuros, quando eles levantarem a bandeira da privatização. Privatização, ou seja, vai vender o Correio, o Correio tem que estar altamente rentável. A questão social não interessa. Não, é assim, tipo assim, ó, o presidente, desde que ele assumiu, em julho do ano passado, ele fala que nós estamos quebrados. Se você constrói a ideia na cabeça da sociedade que está quebrado, como é que você vai vender um produto que não presta? Como é que você vai achar comprador? Então, para isso eles precisam retirar direitos que nós temos aí ao longo do tempo, acabar com o nosso plano de saúde, que a meta não está decidida nessa situação, é criar uma mensalidade, que o nosso plano de saúde hoje ele funciona assim. A gente usa e paga uma proporção entre 5% até 20%, conforme a faixa salarial, você paga quando usa. Portanto, se eu ficar 10 anos sem usar, é 10 anos sem pagar também, né? E aí, hoje, pela minha faixa salarial, eu pago 10%, 15%, aliás, do valor que eu usar. Vamos supor que eu faça uma cirurgia, portanto, que custe R$1.000, eu vou pagar R$150. A proposta deles é criar uma mensalidade, só que o valor da mensalidade que eles propõem é tão alta que vai ficar inviável para todos nós trabalhadores de base pagar essa mensalidade. Todos os trabalhadores de base dos Correios e todos os trabalhadores do Brasil, né, Alexandre Duarte? Alexandre, qual que é a situação da saúde? Pode puxar o microfone. Qual é a situação da saúde do trabalhador dos Correios hoje? Bem, em Goiás? Nós observamos que esse processo de desmonte que os Correios vêm vivenciando, ele também adentra essa questão da saúde do trabalhador. Por quê? Se eu quero vender a empresa, eu preciso sucateá-la. Sucateando essa empresa, eu chego também a trabalhar essa ideia na vida social dos nossos funcionários, dos nossos trabalhadores, nossos companheiros de trabalho. Sendo assim, eu vou minar o bem maior que o trabalhador tem hoje, que são suas conquistas sociais, né? É uma categoria forte e eu preciso então deixar essa categoria fragilizada. O que eu vou fazer? Eu vou retirar direitos, né? Eu vou reduzir o valor do ticket, eu vou retirar o plano, porque talvez muitos dos nossos colegas que estão nos ouvindo agora, eles podem pensar, poxa, mas eu tenho mensalidade, mas o porquê que o trabalhador do Correio, dentro da saúde do trabalhador, ele só paga o que usa? Porque o Correio, dentro das estatais, é a que paga o menor salário para seu trabalhador de base. Então, o plano de saúde, ele não é uma benesse aleatória, mas sim é um complemento do salário. Não, absolutamente, não é benesse, é direito do trabalhador. Exatamente. E principalmente do trabalhador dos Correios, e aí o Eliseu falava um pouquinho, quero ouvir você. Ele está sujeito às intempéries, sim. Ele está sujeito a acidentes de trabalho por força de carregar caixas pesadas, etc. e tal, e tem sido, principalmente nos grandes centros, vítimas de assaltos. Sim, nós temos dentro da nossa categoria, o que acontece muito são as lesões de trauma, né, por acidente de trânsito, como você mesmo colocou, e tem também as lesões degenerativas. Porque o cidadão ele trabalha com determinada carga, peso, e isso diuturnamente, 8 horas por dia, e às vezes até mais, né, quando nós não temos um concurso público desde 2011. E a empresa insiste sempre com os PDIs, os PDVs, que são programas de demissão incentivada, voluntária, e o trabalhador que sai, ele não tem então essa reposição, a empresa não repõe. O que acontece? O trabalhador que já está sobrecarregado, ele então agora tem que trabalhar o dele, e para atender a população, ele tem que fazer um pouco mais para que essa população seja assistida. O que eu tenho então de concomitância com isso? O trabalhador ele começa a perder saúde, ele começa a perder qualidade de vida, ele começa então a chegar em casa estressado, a família começa a conversar com ele já não tem disposição
para os afazeres que ele tem que fazer. Então é um trabalhador doente, não só articularmente ou fisiologicamente falando, mas um trabalhador que sua mente também, devido ao estresse, até depressão, né, Eliseu? Nós temos quadros gravíssimos de depressão, que são doenças modernas que estão atingindo a base também. Alexandre, de que forma que o sindicato pode auxiliar o trabalhador que está vendo que a sua saúde não está legal? Sim, o sindicato ele sempre incentiva o trabalhador. Primeiro, nós temos três medidas, né, de tratamento. Toda a área da saúde ela tem a primária, a secundária e terciária. A primária é a prevenção. Né? Nós temos observado tantas e tantas campanhas que o governo tem incentivado aí, e o Correio também abraça essa ideia. Nós temos que fazer a prevenção. Tá? Então, nós lutamos, foi uma luta deste sindicato, colocar dentro das unidades, principalmente as maiores, a ginástica laboral, né? E nós até conclamamos o trabalhador que está nos ouvindo, viu, Roberto, a participar, porque às vezes ele está tão sobrecarregado mentalmente que chega lá o pessoal para fazer a ginástica laboral e ele pensa, não, vai parar meu trabalho, vai me atrasar. E pelo contrário, ele tem que ver isso como um grande benefício para a saúde dele, né? Então nós estimulamos sim. Depois, nós, quando é necessário, nós oferecemos como sindicato todo o suporte nesse nível de tratamento. Né? Nós damos suporte para o trabalhador que está em trânsito, nós orientamos nos locais onde ele vai ser melhor atendido. Então o sindicato tem tudo isso. E no processo de reabilitação, geralmente a empresa nega-se a oferecer esse processo de forma natural, principalmente aceitando a cláusula B91 do INSS. Porque nós sabemos que esse trabalhador adoeceu devido ao trabalho e a empresa tem essa dificuldade. Geralmente ela aceita a B31. Então o sindicato tem que entrar com seu departamento jurídico para que ofereça a esse trabalhador o direito que ele tem, como você bem disse, da sua saúde. Então, o Alexandre Duarte, não espere ficar doente, cuide da saúde e não espere ficar doente para precisar sindicalizar-se. Sindicalize-se, faça parte desse coletivo que reforça e que defende a saúde do trabalhador, inclusive, né? Sim, e algo que nós temos observado é que o governo atual, ele está fazendo de tudo para descaracterizar essa nossa função, defender o trabalhador, apoiar o trabalhador. O que nós temos observado? Nós temos observado que está colocando a sociedade massivamente contra os sindicatos, contra aquelas entidades que o representam, inclusive nos atacando, né, Eliseu, dentro dos nossos direitos conquistados ao longo do tempo. Uma forma dessas, a contribuição sindical, que já não existe mais. Então, cada vez mais esse recurso que nós estamos fazendo aqui, esse debate é importante para politizar o trabalhador, abrir a mente dele de que o sindicato não é apenas uma instituição que está ali para existir, mas de fato é a instituição que vai defendê-lo quando ele precisar. São 11 horas e 5 minutos, 11 horas e 6 minutos agora. Você está acompanhando o programa Antena Ligada aqui na radiotrabalhador.com.br. Programa Antena Ligada aqui na radiotrabalhador.com.br. Neste momento nós estamos ao vivo pelo nosso aplicativo, pelo site. Estamos ao vivo também pelo Facebook do Sintect, que é o Sindicato dos Trabalhadores dos Correios do Estado de Goiás. Eu estou conversando com o Eliseu Pereira, que é o secretário-geral, e também com o Alexandre Duarte, que é o diretor de saúde do sindicato. Eliseu. Roberto, eu queria aproveitar, o Alexandre tocou num ponto aí que é fundamental e a gente precisa falar, porque a gente sabe que tem gente que não é da nossa categoria, são diversas categorias, tem gente que não tem nada a ver diretamente com o meio aqui. Falava do desmonte do Correio, o Alexandre tocou num ponto fundamental. O governo precisa comprar o apoio da sociedade, conquistar o apoio da sociedade para terminar de desmontar o que nós temos de Estado, né, de estrutura estatal. Nesse sentido, como desmontar o Correio, que era uma empresa que até recentemente contava com 97, 98% de aprovação popular. Quando você ia pesquisar as instituições públicas mais confiáveis, geralmente nós estávamos ali rivalizando com os bombeiros, em primeiro lugar, né? Como é que você faz para você acabar com isso? Primeiro você começa com esses PDIs rotineiramente e sem reposição. Então, nós estamos, 2017 está se encerrando, o último concurso foi em meados de 2011, portanto já se vão aí 5 anos e meio, né? E de lá para cá nós passamos por cerca de 4 PDIs, Programa de Demissão Incentivado para os Aposentados, né? Nesses programas, só esse ano, nós perdemos aqui em Goiás 296 funcionários. Então, quer dizer,
em 1º de janeiro, nós tínhamos uma quantia de funcionários, hoje nós temos 296 trabalhadores a menos para prestar o mesmo serviço ou até mais, né? Então, é uma prova inequívoca de que você está tentando desmontar a empresa, tentando comprar o apoio populacional. Vamos pegar uma cidade, Mozarlândia, por exemplo, uma cidade lá com seus 20 mil habitantes, mais ou menos, né? Então, você chegava em Mozarlândia há 5 anos atrás, lá tinha 3 carteiros, 2 atendentes e um gerente. Você chega lá, atualmente tem um carteiro, uma pessoa para fazer o serviço de 3. E aí, volta e meia, eles mandam carteiros de outras cidades para ir lá. Só que quando você pega, por exemplo, manda o carteiro de Araguapaz para lá em Araguapaz vai ficar sem carteiro para fazer a distribuição. Então, assim, você está desmontando realmente, porque aí a população vai ficar indignada, que a população está sendo mal atendida. E está sendo mal atendida por quê? Porque você tem, repito, inúmeros PDIs sem reposição. Você tira 10 funcionários de uma unidade, não repõe ninguém. Alguém vai ter que fazer o serviço desses 10. E vai fazer, obviamente, de forma deficitária. Então, é uma empresa do povo brasileiro, que tem trabalhadores, na sua ampla maioria, tem um maior orgulho de trabalhar nessa empresa, que ama realmente o que faz, mas que nós temos uma força estatal, né? Uma força de Estado, aqueles que estão lá em cima, na alta cúpula do Estado brasileiro, que acha que tem que desmontar toda essa estrutura. E uma das formas de desmontar também é essa, é você demitindo funcionários e não repondo eles, porque aí você não tem como atender bem, a empresa não tem como atender bem a população. Então hoje, se for fazer uma pesquisa, olhe lá se a gente conseguir 70% de aprovação popular, como tínhamos antes, 97%, 98%, já chegamos, eu me lembro lá em 99, ano 2000, nós chegamos a ter 99% de aprovação da população, né? Então, todo esse arcabouço vem sendo montado justamente para desestruturar, para tentar vender daqui a mais algum tempo aí a preço de banana. E quando falam, só para concluir, quando falam tanto que nós estamos deficitários, por que ninguém questiona os donos de ACF? Por que não tem nenhum deles reclamando? A ACF são as agências franqueadas, são aquelas que prestam o serviço aí de recepção de um serviço que depois o correio vai entregar, mas são de particulares. Eu não vejo nenhum deles, nem mesmo o das cidades pequenas. Lá em Goiatuba tem uma, lá em Porangatu tem uma. Abraço para Goiatuba, para Porangatu. Não vejo o dono dessas ACFs dizendo que o negócio dele vai mal, que precisa fechar, que está quebrado. Por que só a parte pública é que está assim? Então é vender uma ideia errada para a população para conseguir o apoio da população. E a população precisa ter consciência, isso aqui é dela, isso aqui é um patrimônio público. E isso aqui é uma empresa autossustentável. Mesmo agora, com todo esse discurso de que estamos quebrando, nós não pegamos até aqui nem um centavo do governo federal para pagar o salário dos funcionários. E que eu saiba, não entrou no meu contra-cheque. Pelo contrário, até 1 ano e meio atrás, o governo pegava anualmente 25% de todo o nosso lucro e ia para os cofres do governo federal. Eliseu, tira aqui uma curiosidade minha e deve ser uma curiosidade de muita gente. Qual é o salário inicial do profissional dos Correios? O piso salarial hoje está girando em torno de R$ 1.630. R$ 1.630. Aí quando o Correio anuncia concurso ou fala alguma coisa assim, eles falam que nós estamos ganhando 4 mil, ou então em época de greve, fala que nós estamos ganhando 4.500, 5.000, aí o que eles fazem? Eles vão, junto o piso salarial, junto o valor dos tickets, né? Do vale, o alimentação e o vale cesta, junta a função motorizada, pega ali um trabalhador que às vezes trabalha no sábado e no domingo, ou seja, recebe um TFS, trabalha no fim de semana. Seria uma espécie de hora extra. Tudo isso, junta tudo isso para dizer que o salário base nosso é 4.500, mas não, nosso salário base, o resto é tudo penduricalho. E quem trabalha no setor público sabe muito bem o que é isso. Ao invés de aumentar os salários, dá-se uns penduricalhos para que você consiga sobreviver. Mas o piso salarial hoje em torno de R$ 1.630. 1.630. Agora são 11 horas, mais 12 minutos. Obrigado a você que acompanha aqui o programa Antena Ligada da Rádio Trabalhador.com.br. Nós estamos chegando nos momentos finais do programa. Eu quero agradecer imensamente a presença do Alexandre Duarte, que é diretor de saúde do sindicato. Alexandre, muito bom ter você aqui fazendo esses esclarecimentos todos à população. E eu deixo aqui o microfone aberto para você fazer as suas considerações finais.
Ok, eu agradeço a todos da rádio, né, nos receberam muito bem. E eu gostaria de deixar uma coisa bem clara aqui nas minhas considerações finais. É muito triste quando nós observamos essa categoria ECTista, ela ama o Correio, né? Por mais que ela tenha suas mazelas profissionais, enfim, ela é uma categoria que ama. E quando nós observamos, né, divulgando aí, né, Eliseu, nas redes sociais, um vídeo que está rolando aí de pessoas maltratando as encomendas dos clientes e colocando que é uma agência do Correio, e nós rebatemos dizendo que aquilo não é uma agência do Correio, sim uma agência franqueada. Nós temos o maior amor por essa empresa e nós não gostamos de ver essa empresa sendo denegrida nas redes sociais, e nós entendemos que a privatização, ela vai gerar isso, ela vai gerar um desserviço para a população. Tanto é que nós acreditamos que todos têm o direito de trabalhar, né? Somos sindicalistas e defendemos o emprego, mas que o Correio seja 100% público, 100% de qualidade. É o que nós defendemos. Você comentou na entrevista aqui a respeito das funções sociais, né? Nós temos que lembrar a população que o Correio leva as urnas eletrônicas, o Correio distribui a urna do Enem, o Correio distribui todos os livros didáticos de toda a rede pública do Brasil. Em alguns lugares o Correio leva até o leite materno. Lugares aí nos altos rincões do Brasil onde não se vai de carro, o Correio vai daqueles barquinhos, né, que os indígenas usam. Esse é o Correio que a gente defende e estamos aqui sempre dispostos para defendê-lo, falar bem dessa empresa que nós lutamos para que permaneça assim, pública, de qualidade, na mão dos brasileiros. Roberto, eu só coloco uma dúvida na cabeça de todos que estão nos ouvindo, né? Por que a UPS americana, por que a DHL, por que a FedEx estão loucas para que o Brasil abra o capital de monopólio? Por que elas estão loucas para que o Brasil abra esse mercado para comprar o Correio, se é uma empresa tão deficitária que só dá prejuízo? Então nós não entendemos essa política, nós entendemos que é uma falácia, que estão desmontando a empresa para, então, o povo não concordar com o Correio Público e essas empresas terem caminho, sinal verde, para entrar nesse processo. Agradeço a todos pela oportunidade, estamos em Obrigado a você, Alexandre Duarte. Obrigado também ao Eliseu Pereira, secretário-geral do Sindicato dos Trabalhadores dos Correios de Goiás, pela sua presença, por esse bate-papo aqui na radiotrabalhador.com.br. Roberto, eu quero, obviamente, primeiro esclarecer, eu não sou só o secretário-geral, também sou secretário de comunicação da CUT, então a gente tem aqui que parabenizar o Mauro, a equipe, todo mundo os sindicatos que pensaram realmente e abraçaram essa causa da gente ter uma rádio que seja a nossa voz, né? Nós vamos, obviamente, buscar incentivar o nosso trabalhador a sintonizar, né? Porque a gente precisa parar de apenas reproduzir informação produzida lá nos grandes meios, porque a gente sabe muito bem que essa coisa nós precisamos de uma mídia independente, porque por trás de dessa mídia que nós temos aí hoje, por trás de toda informação tem um interesse, né? Então não adianta a gente achar que os grandes meios vão passar uma informação do nosso lado sem que a gente tenha que pagar um valor altíssimo por aquilo ali. Como nós não temos esse recurso, os donos da informação, aqueles que aquela informação está sendo veiculada, eles estão pagando por aquilo ali. Então não adianta a gente achar que vão nos defender, né? E aí a gente entende isso como nós, enquanto Sintec de Goiás. Quando a gente está fazendo greve, que a gente vê os nossos principais meios de comunicação de Goiânia passarem lá entre os carteiros e subir para ir falar com o diretor, mas não ouve o nosso lado. Ou seja, a informação fica capenga, é um lado só, né? Então que o trabalhador possa realmente sintonizar, ouvir mais a Rádio Trabalhador, vamos tornar ela realmente a nossa porta-voz, porque isso aqui foi um instrumento pensado para nós usarmos, para nós lançarmos mão, nós fazemos dela, né, o nosso veículo de comunicação. E aí, em nome do Sintec, obviamente, de todos os trabalhadores dos Correios, agradecer aqui, realmente mandar um abraço a todos os nossos colegas que estão nos ouvindo. Acredito que boa parte está nos ouvindo, que a gente realmente disseminou a informação para que o trabalhador passe a sintonizar. Faça disso aqui realmente um recurso nosso, né? E não apenas das direções sindicais ou das direções das centrais, né? Porque também não é só um instrumento. Quando eu falo que é um instrumento do trabalhador, estou dizendo que é do trabalhador mais ligado à CUT, mais ligado à CTB, enfim, a todas as centrais sindicais, a classe trabalhadora. Isso aqui é um instrumento dos professores, dos trabalhadores da saúde, é um instrumento nosso, que nós estamos tentando construir com muito esforço, com muita dificuldade, mas vamos construir, vamos tornar isso aqui realmente um instrumento de fortalecimento da classe trabalhadora. Obrigado, Eliseu Pereira, secretário-geral do Sindicato dos Trabalhadores dos Correios.
Ô Eliseu, tem aproveitando aqui esses minutinhos finais na sua fala, a Rádio Trabalhador é uma rádio da sociedade, que dá voz à classe trabalhadora. É isso que o Eliseu falou. Vamos ouvir o discurso aí do presidente Temer e vamos ouvir o outro lado da moeda. Não existe só uma versão. Mas a Rádio Trabalhador não é só sindicalismo. A Rádio Trabalhador também tem espaço aberto para receber você, artista da comunidade. Né? O artesão, o músico, o cantor, quem faz teatro, dança. Essa é uma rádio de todos nós. A Rádio Trabalhador está de portas abertas e microfones abertos para a gente fazer aqui essa divulgação da cultura também local, regional e nacional. Nosso programa Antena Ligada de hoje vai ficando por aqui. Obrigado a vocês e o convite já está feito para que a gente faça um novo bate-papo aqui. Obrigado, Eliseu. Valeu. Obrigado, Alexandre Duarte. Valeu, um abraço. Valeu. Obrigado a todos.